E aí, pessoal, questão de número 11 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos a seguinte questão. Um operário empurra um engradado de 35 kg com uma força horizontal de módulo de 110 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o engradado e o piso é de 0,37. Letra A. Qual é o valor máximo de atrito nessas circunstâncias? Nesse caso, o atrito estático. E aí, letra B. O engradado se move com a força de 110 newtons aplicada? Letra C. Qual é a força de atrito que o piso exerce sobre o engradado? Letra D. Suponha que um segundo operário, no intuito de ajudar, puxa o engradado para cima. Qual é o menor puxão vertical que permite ao primeiro operário mover o engradado com um empurrão de 110 newtons? E se em vez disso o segundo operário tentar ajudar puxando horizontalmente o engradado, qual é o menor puxão que coloca o engradado em movimento? Então nós temos aí as situações exigidas pela questão, né? Primeiro vamos aqui calcular qual é o atrito estático máximo para fazer a caixa se mover, ou seja, qual é o máximo valor que tem que ser aplicado para que o atrito estático seja vencido e a caixa entre em movimento. Então, fazendo o diagrama aqui das forças que atuam sobre a caixa, nós temos a força-peso da própria caixa, nós temos a força normal para ação-reação com a superfície de contato, a força aplicada pelo funcionário e a força de atrito, que nesse caso aqui vai ser o estático. Então, nós temos essas quatro forças principais atuando sobre o engradado. E aí, na nossa letra A, a gente vai buscar aqui a força de atrito estático máxima, né? Ou seja, aquela força que vai deixar ele na iminência do movimento. Então, para que ela se mova, a força mínima necessária tem que ser igual à força máxima do atrito estático, né? Para que, digamos assim, o objeto entre em movimento. Então, nós temos aqui para o eixo Y, né? Vamos fazer aqui o nosso ritualzinho, né? Nosso procedimento padrão, que é analisar aqui as forças em cada eixo. Então, no eixo Y, nós temos que a força resultante vai ser a diferença entre a normal e o peso, né? Lembrando sempre que temos que levar em consideração aqui, pelo menos no meu caso, mas aí fica a critério de qualquer um que esteja respondendo, né? Mas no meu caso, eu convenciono como quase todo mundo, né? O semi-eixo X positivo na direção para cima, né? Já que a gente considera como sendo o eixo da vertical. E negativo sendo para baixo, né? Então, por isso que a força-peso fica negativa. Como a gente quer a força de atrito máxima, né, para que o objeto se mova, né? E isso é na horizontal, então na vertical não há movimento algum, portanto, força resultante nula. E aí, nossa força normal se iguala à força peso. A gente sabe que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e como a normal é igual à força peso, então a força de atrito aí depende do coeficiente de atrito, nesse caso estático, vezes o próprio peso da caixa. Né? E como a gente não tem o valor do peso, mas a gente sabe que a força peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, então fica aí μmg. Que substituindo os valores, né? Nós temos μ é 0,37, m 35 kg e g, a aceleração da gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de atrito estática máxima é de 127 newtons. Então, o operário ele tem que, no mínimo, aplicar essa força para que o engradado se mova. Senão, ele não vai sair do lugar. O que nos leva ao item B. O engradado se move? E a resposta vai ser não, né? Porque a força aplicada pelo operário é de 110 newtons, ou seja, é menor do que a força necessária para vencer a força de atrito estático de 127 newtons. Então, a caixa não se move. O que já nos responde também a letra C, né?
qual é a força de atrito que o piso exerce sobre o engradado. Então, como a força de atrito estático máxima é de 127 newtons, porém só está sendo aplicada 110 newtons, então, pelo passo em reação, a força de atrito aqui nesse caso também é de 110 newtons, o que significa que a força que o chão exerce sobre o engradado é de 110 newtons, né? Para o eixo X, né? Nós colocamos ali, ó, você tem força resultante, né? Que é igual à força aplicada menos a força de atrito estático, né? Como o objeto não está se movendo, né? Já que a força que o operário está aplicando não é suficiente para que o engradado se mova, então a força resultante é nula, e isso significa que a força aplicada vai ser igual à força de atrito. E a força aplicada é o quê? 110 newtons. Então, a força de atrito estático, nesse caso, é de 110 newtons, né? Lembrando que 127 é a força máxima necessária para fazer o engradado se mover. Mas como ela não está sendo aplicada, então a força de atrito vai ser aí o valor oposto à força aplicada, que é de 110 newtons. Passando para a letra D, nós temos o seguinte. Suponha que um segundo operário, no intuito de ajudar, puxa o engradado para cima. Qual é o menor puxão vertical que permite ao primeiro operário mover o engradado com o empurrão de 110 newtons? Então, a força de 110 newtons ainda continua atuando, porém agora a gente vai ter uma segunda força adicional na vertical, né, que é a força que um segundo operário aí, que quer ajudar o nosso camarada, para empurrar o operário, vai aplicar. Então, qual é a força mínima que ele tem que fazer para que a caixa comece a se mover? Né? Ou seja, então é um mínimo. Então, a gente está trabalhando aqui com o mínimo. Continuando o procedimento, quer dizer, refazendo o procedimento, que agora a gente tem uma componente adicional de força, e nesse caso é no eixo Y. Então, a gente vai analisar esse eixo Y, a gente tem um termo a mais agora para a nossa força resultante, que é a força F', né, do segundo operário. Como o objeto não vai se mover, né, a gente supõe que ele não vai se mover no eixo Y, então a força resultante é nula, e aí a nossa força normal vai ser a diferença entre a força-peso e esse puxão mínimo necessário executado pelo segundo operário. E aí, continuando, né, o procedimento padrão, né, a gente vai ter que o quê? Que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, e a normal é Fp menos F', né? E aí a gente vai substituir isso agora para o eixo X. Então, analisando agora o nosso eixo X, né, a mesma operação, né? Força resultante é igual à força aplicada do operário menos a força de atrito. E aí, como é o mínimo necessário, né? Ou seja, a gente está na iminência do movimento, ou seja, a força mínima necessária para fazer a caixa se mover, então a gente vai considerar aqui a força resultante como sendo zero, né? Porque ele vai estar na iminência do movimento, que a gente quer ali no pelinho ali do mínimo necessário para a gente sentir que a caixa está começando a se mover. Então, isso significa que a força de atrito vai ser igual à força do operário que está sendo aplicada, né? Que é a força 110 newtons. Porém, quem é a força de atrito? μs vezes a normal. Mas quem é a normal? Força peso menos a força do puxão do operário. Então, a nossa força de atrito aí vai ser aí, ó, a nossa força aplicada pelo operário vai ser μ do atrito estático, que multiplica a diferença entre a força peso e a força do puxão do segundo operário. Só que a gente quer saber que força é essa, né? Então a gente tem que isolar essa variável, esse nosso F'. Então, fazendo isso, né? A gente vai ter o quê? Né? Esse μ multiplica os dois termos para dentro, né? Aí o termo de μ vezes a força peso, que está positivo, vai negativa, né? Só que aí a gente vai ter que multiplicar por menos 1 para deixar o nosso F' positivo.
que também está sendo multiplicado pelo ms, e aí ele vai passando dividido, o que corta o termo embaixo da força-peso, e o segundo termo, que é o F aplicado pelo operário na horizontal, fica dividido pelo ms. Ou seja, eu não desenvolvi essa parte dessa penúltima equação para a última equação, né? Mas eu acredito que ela é simples o suficiente para você saber que dessa penúltima a gente consegue chegar nessa última aqui, né? Que é F' igual a mg menos F sobre ms. Eu espero que dê para chegar nesse raciocínio, né? Que daqui você consegue chegar aqui embaixo. Então, tudo que a gente precisa fazer agora é substituir os valores, né? Então, nós temos a força-peso, né? 35 kg vezes a aceleração da gravidade, 9,8, menos a força aplicada pelo primeiro operário na horizontal sobre o coeficiente de atrito estático, né? De 0,37 newtons. Então, isso significa que esse puxão do nosso segundo funcionário, o mínimo que ele precisa fazer para que a caixa comece a se mover é de 45,7 newtons. Agora vamos analisar isso na letra E, sendo que ele empurra agora no mesmo sentido que o primeiro operário. Então, nós temos aí as duas forças atuando na mesma direção. E aí nós temos o seguinte, né? A componente aí. A análise no eixo Y vai ficar a mesma da letra A, né? Então você tem força resultante é igual a normal menos o peso. A força resultante é nula, né? Porque não há movimento no eixo Y. Então nós temos que a força peso é igual a normal. E aí a gente faz todo aquele procedimento de novo, né? Então para o eixo X agora nós temos um termo a mais, né? Que é o nosso F', que é a força que a gente quer saber o valor, né? É o mínimo que ele precisa fazer para que a caixa se mova, né? Já que o primeiro funcionário sempre vai manter ali uma força aplicada de 110 newtons, que é o nosso F ali. Então seria a soma dessas duas forças menos a força de atrito estático, né? Tudo isso vai ser igual a uma força resultante, que nesse caso, né, como a gente quer na iminência do movimento, a gente vai considerar como sendo nula, né? Então, para isso, a nossa força... Oxe, por que eu isolei a força de atrito? Então tá, eu isolei aqui a força. Vou seguir o roteiro. Seguindo a força de atrito, né? Então, a força de atrito ela tem que ser a soma das duas forças, né? Do primeiro e do segundo funcionário. Só que é a força de atrito? É ms vezes Fn, né? Coeficiente de atrito vezes normal. Só que a normal é o peso, então ms vezes o peso. E aí isola a força do primeiro funcionário, tá positiva, vai negativa. E aí, então, a força mínima necessária do segundo funcionário para que a caixa se mova vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força peso, né, que é o peso da caixa, menos a força aplicada do primeiro funcionário. Nós temos todos esses valores, substitui. Então, nós temos que vai ser a multiplicação entre 0,35 vezes 35 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, subtraindo por 110 newtons. Tudo isso vai dar aí 17 newtons, ou seja, uma força bem menor que na situação do item D, né? Se ele aplicar essa força na horizontal, no mesmo sentido que o primeiro funcionário. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Essa questão ela é só um pouquinho mais extensa, mas não é difícil. Espero que tenham compreendido e que eu tenha ajudado a vocês na compreensão da aplicação, né, da segunda lei de Newton, né, nesse problema. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se puder. Dúvidas, críticas e sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão.